Uma vez uma escola técnica a Visconde de Mauá. O ano era 1981. Após 3 anos de curso, a turma de eletrotécnica se formaria. Nessa turma estavam 4 amigos, Carlos Henrique, Alexandre, Reinaldo e Edirênio. Na turma de eletrônica, também prestes a se formar, estavam 3 amigos, Armando, César e Edilson. Em comum, eles tinham a paixão pelo plastimodelismo e pela ficção científica, e um desejo, continuar a se relacionar, pois fora da escola técnica, eles não teriam com quem conversar sobre os assuntos de que gostavam. Armando, conhecido como Gago, teve então uma ideia, e se formassem um clube. Todos gostaram da ideia, mas não passou disso. Em novembro, Reinaldo, apelidado de Naná, teve a ideia de jogar o popular War 2 em casa, mas o jogo era para 6 pessoas, e ele não poderia convidar os 7. Porém, Alexandre declinou do convite e os 6 restantes participaram do jogo, que ocorreu a 21 de novembro de 1981, sendo essa considerada a data da fundação do clube. Daí em diante, os encontros passaram a ser semanais, e ao longo de 1982, o grupo passou a se intitular Clube dos Loucos. Você sabia? O Edirênio foi o primeiro a faltar à reunião do clube? Cara de pau, hein? O que ele acha disso? Fala a verdade, Edirênio. O que foi? O Clube dos Loucos logo conseguiu uma sede, a casa de Carlos Henrique, conhecido como Carmelo, e que recebeu o curioso apelido de Carmelot. Apesar de chamada, desde o princípio, de sede provisória, o clube permaneceu lá por 10 anos. O clube cresceu em 1982. Entraram Paulo César, o Farinha, e Jorge Luiz, o Topete. A partir daí, os 6 primeiros membros passaram a ser chamados de fundadores e os demais de efetivos. E no final desse ano, o clube passou a ter um presidente. A 4 de dezembro de 1982, Reinaldo, o Naná, foi escolhido por aclamação. Começa aí um período que no clube ficou conhecido como nanazismo. De 1983 a 1987, Reinaldo transformou-se numa espécie de ditador. Contudo, suas iniciativas foram aprovadas. Bom, nem sempre. E nesses 5 anos, o clube passou a ter mensalidades, uniformes, carteira de identidade, cartão de visita e uma biblioteca. Reinaldo também fez registros de todas as reuniões, com data, local, comparecimentos e atividades. E passou também a escrever o livro do clube, a sua história oficial. Também nesse período, foi estabelecido um prêmio anual para o associado que se destacasse, chamado de Louco do Ano. O prêmio era uma cobiçada medalha, a Cruz de Ferro. Reinaldo também organizou um elaborado aparelho burocrático, que incluía vice-presidente, secretário, tesoureiro, assessores, chefes de departamento e de seções. Aos que ocupavam tais cargos foi dado o nome de cúpula. Por fim, também nessa época, o clube mudou de nome. Você sabia? Quando Reinaldo foi eleito, o outro candidato, César, estava internado com apendicite. O que ele acha disso? Bem, a pergunta correta é, Reinaldo, o que você fez? Pronto. Era só o que me faltava. O que você está insinuando, hein? Que eu envenenei o César? Isso é um absurdo. Como é que eu ia botar 10 gotinhas de veneno no refrigerante dele? No início de 1983, alguns membros começaram a se incomodar com o nome Clube dos Loucos e fizeram pressão para que ele fosse trocado. De início,
Reinaldo foi contra. Porém, após assistir uma reportagem sobre punks, ele mudou de ideia. Apenas uma semana após a troca de nome ser rejeitada, ela foi aprovada. Mas qual seria o novo nome? Levou-se ainda algum tempo até escolher um nome, o qual saiu da cabeça do Carmelo, Somnium. O novo nome foi adotado a 4 de junho de 1983. Somnium significa sonho, em latim, e é também o nome da primeira obra de ficção científica da história. Reflexo de que a ficção científica era então um dos pontos fortes no clube. Na mesma época, foi escolhido o símbolo do Somnium, o qual é usado até hoje. Nesse ano também surgiu a categoria de sócio honorário. Carmelo havia predito que o clube não duraria 6 meses, e o próprio Reinaldo esperava que durasse uns 2 anos. Mas, contrariando todas as expectativas, o clubinho de estudantes evoluía, e agora iniciava um novo capítulo em sua história, o dos War Games. Você sabia? O símbolo do clube, na verdade, foi criado pelo Carmelo como símbolo de sua nave da federação. O que tu acha disso, hein? Fala pra gente, Carmelo. Isso tá ligado? Militaria sempre foi um dos temas centrais do Somnium, mas quase sempre voltado ao plastimodelismo. Porém, isso mudou quando o Wargame apareceu nas reuniões. As simulações de batalha em um tabuleiro acabariam se constituindo numa das atividades mais importantes do clube. Porém, no início, apenas Reinaldo se interessou. Os Wargames só emplacaram no clube com a entrada de novos associados. Ícaro e seu irmão Ricardo, em 1983. Sérgio e Kleber, em 1985. Silvio, em 1986. E Jacomim, em 1989. Além disso, Reinaldo passou a fazer os Wargames e logo outros associados se animaram a apresentar as suas simulações. Ao longo dos anos, os Wargames evoluíram e muitas vezes ditaram as atividades do clube. Foram realizados torneios de jogos, livros foram comprados especialmente para a confecção deles e comissões foram criadas para o seu desenvolvimento, culminando no Mega Wargame, campanha do Mediterrâneo, que teve uma partida realizada ao longo de todo o ano de 1999. No final dos anos 80, os Wargames de computador apareceram no Somnium e, cada vez mais sofisticados, estão presentes nele até hoje. A ascensão do Wargame no Somnium também marcou a ascensão de uma nova categoria de associados e o declínio de outra. Um clube morria e o outro nascia dele, como a legendária Fênix. Você sabia? Foi o Carmelo quem introduziu... Peraí, introduziu pega mal, né? Foi o Carmelo que trouxe o Wargame no Somnium. O que tu acha disso, hein, Carmelo? Sai do meu escritório! A nova ênfase no clube para os assuntos militares acabou desprestigiando as pessoas ligadas primordialmente à ficção científica. Com isso, alguns associados começaram a se afastar. O primeiro foi o Gago, a 4 de junho de 1983, justamente quem primeiro teve a ideia de criar o clube. Depois dele saíram César, Topete e Farinha, em rápida sucessão. Em toda a história do clube, entraram e saíram diversas pessoas que contribuíram, cada uma ao seu modo, para a edificação do Somnium. Assim entraram Marcelo, Ícaro, Ricardo, Kleber e Silvio, dando nova vida e nova cara ao Somnium. Logo os novatos assumiram um papel preponderante e receberam a alcunha de LE, Lideranças Emergentes. E chegaram na hora certa, pois Reinaldo já dava sinais de querer entregar a presidência. Em 1986, ele chegou a armar um complô com Marcelo para que este assumisse o cargo. Mas Marcelo amarelou, faltando uma semana para a festa. Em 1988,
Carmelo assumiria a presidência e este foi o último brilho da fênix que morria. Em 1989, as LEs chegam ao poder com Silvio assumindo a presidência. Alcunhado de Fascistinha, ele ficou no cargo por 2 anos. Em 1991, porém, Reinaldo voltou à presidência, onde está até hoje. Já então, os associados novos haviam ficado mais velhos, com novos compromissos e responsabilidades. Você sabia? Por 2 vezes, o Marcelo esteve próximo de assumir a presidência do Somnium. O que ele acha disso? Os sominianos, como agora os associados se intitulavam, prosseguiam também em suas carreiras acadêmicas e em alguns anos a maioria recebia o canudo de curso superior. Ricardo em engenharia eletrônica, Marcelo em física, Carmelo em direito, Edirênio em ciências contábeis, Kleber em engenharia química, Reinaldo em engenharia elétrica e Silvio em engenharia naval, entre outros. Na vida profissional, os sominianos também progrediram. Reinaldo conseguiu entrar e se promover na ferrovia. Edirênio entrou para a Petrobras. Kleber realizou seu sonho de tornar-se militar. Carmelo fez carreira como advogado e professor universitário. Silvio fez carreira na área de informática. O peso de novas responsabilidades na vida dos sominianos se fez sentir. Agora o fardo do trabalho e de garantir o sustento gerava novas prioridades. A maioria, porém, conseguiu conciliá-las com o Somnium, mas nem todos. Alguns se afastaram e houve ocasiões em que a própria sobrevivência do clube pareceu ameaçada. Mas, como vocês sabem, o Clube Somnium prosseguiu teimosamente a sua jornada. Mas não sem crises, e a maior crise desse período foi a perda da sede provisória. O Somnium teve que deixar Carmelot. Você sabia? O Silvio é alérgico à carne de aves? Peraí. O que isso tem a ver com o assunto? Ah, deixa pra lá. O que tu acha disso, Silvio? O que você perguntou? Só assim. O que você tem com isso? Sai fora, rapaz. Eu não tenho nada com isso, não. Em agosto de 1991, a sede do Somnium teve que se mudar. Mas para onde? Não havia nenhum lugar tão apropriado. Provisoriamente, a sede mudou-se para a casa do Kleber. Mas, nesse caso, era provisório mesmo, pois ele estava de mudança para fora do estado. Assim, a sede mudou-se mais uma vez, agora para a casa do Silvio, a 15 de março de 1992. Porém, a distância até Malé desanimou muitos associados e as reuniões passaram a ser com poucos participantes, normalmente 3 ou 4. A sede ficou na casa do Silvio por 2 anos e meio. A 17 de setembro de 1994, porém, ela mudou-se para o seu endereço atual, a Rua São Brás, número 93, apartamento 505, a nova casa do Reinaldo. A partir daí, os registros de reuniões indicam a palavra sede como local da reunião. E ficou logo claro que essa seria a sede definitiva, com um cômodo exclusivamente dedicado ao clube, onde fica a sempre crescente biblioteca, os sominianos logo se sentiram em casa. Mas não era só por isso que essa seria a sede definitiva. A verdade é que agora o clube já não cabia na casa de mais ninguém. A maioria dos sominianos estava constituindo família. Você sabia? Vocês não sabem de nada mesmo? Não vou perguntar mais porcaria nenhuma. Fui embora. Fui. Ainda jovens, os sominianos descobriram que havia na vida algo além de wargames e plastimodelismo: namorar. E logo as reuniões passaram a ter uma forte concorrência, a das namoradas. Os associados passaram a ter que conciliar as reuniões com outros programas. E logo os sominianos começaram a se casar. Edilson foi o primeiro, em 11 de julho de 1987, ao se casar com Rosilei, a irmã do Carmelo. Aos poucos, os outros sominianos também foram constituindo família.
Ricardo, Jacomim, Silvio, Kleber. Em seguida vieram os filhos. Além disso, novos associados entraram no clube, já trazendo a família na bagagem. Apesar das novas e grandes responsabilidades, a maioria dos sominianos continuou leal ao ideal do clube. Logicamente, isso não foi fácil e nem todos conseguiram. E o clube, por outro lado, passou a incluir as famílias em suas atividades. As namoradas e esposas passaram a ser conhecidas como Clube Paralelo. E os filhos logo formaram um novo grupo informal, apelidado de Somirim. E o Sominium prosseguiu a sua história, sem que essas novas realidades parecessem ameaçá-lo. Porém, todos os sominianos ficaram preocupados com uma nova e inesperada ameaça. Muitos acharam que o clube não sobreviveria a esse devastador evento, o casamento do Reinaldo. Meus óculos, não adianta nada. Ô, Reinaldo! Reinaldo, eu nunca pensei em ver você brincando dessa maneira. Dentro do clube, assim. Isso aí todo mundo vai ter que ver. Tudo é. Não é fácil falar das realizações do Sominium. Afinal, são 25 anos de história e, nesse tempo, o clube passou por muitas transformações de pessoas, de mentalidade, de objetivos. Começamos com a área técnica. Como o berço do clube foi uma escola técnica, seria natural que temas voltados para a tecnologia fossem valorizados. Porém, foi apenas em 1986 que saiu o primeiro resultado. Um par de dados eletrônico, conhecido então como o projeto Sagitários 900. Alguns anos depois, ele foi reformado para ter 3 dados. Mas o Sominium foi muito mais produtivo na área de jogos e simulações. Além dos wargames clássicos, foram concretizados o Super War, uma versão mais elaborada do War 2, o Caça ao Bismarck, uma simulação naval da Segunda Guerra Mundial, o Guerra de Nações, uma espécie de wargame genérico, e o wargame tático. Em 2003, o Bismarck foi reavivado. O Sominium foi, durante anos, valioso instrumento para os seus associados adquirirem kits e livros no estrangeiro, através de trocas ou de compras em lojas e livrarias. A biblioteca do Sominium hoje tem mais de 500 livros. O Sominium visitou praticamente todos os pontos turísticos do Rio de Janeiro: Museu Aeroespacial do Campo dos Afonsos, Museu Naval e Navio Museu Bauru, Museu Militar Conde de Linhares, Museu Nacional, Forte de Copacabana, Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, Cristo Redentor, Ilha Fiscal, entre outros, em atividades de lazer e cultura. As festas de aniversário do Sominium são parte de sua tradição. As festas de 10, 15 e 20 anos foram filmadas, e as de 15 e 20 foram realizadas em viagens a Saquarema e Rio das Ostras, onde o Sominium literalmente fechou um clube. O Sominium já realizou 3 exposições de modelismo na Associação Cristã de Moços da Ilha do Governador, com grande sucesso e repercussão entre os plastimodelistas do Rio de Janeiro. Porém, nenhuma realização do Sominium teve um efeito tão impactante sobre a sua história do que a que se deu a 19 de abril de 1999. Nesse dia, entrou no ar a homepage do Sominium. Você sabia? A primeira festa do clube... Ei, peraí, quem é você? Eu sou o Severino, o porteiro. Mas cadê o locutor? Ele foi embora e eu fiquei no lugar. Tá bom, então termina de ler aí. Você sabia? A primeira festa do clube a ser fotografada foi a de 2 anos. E o que o Edireno acha disso? Eu tenho para mim que... A internet revolucionou a comunicação entre as pessoas.
e deu um forte impulso na obtenção de informações e aquisição de produtos por parte dos somnianos. Porém, o papel da internet na história do Somnium vai muito além disso. Começa pela utilização da internet como meio de comunicação entre os próprios somnianos, principalmente entre os que haviam saído do Rio de Janeiro, como Kleber e Giacomin. A agenda mensal de reuniões passou a ser enviada por e-mail para todos os associados, e graças à internet, o Somnium ganhou um novo associado, Luiz Augusto, em 1998. Logo surgiu a ideia do clube ter a sua própria homepage e, em 19 de abril de 1999, a página do Somnium entrou no ar, com matérias sobre plastimodelismo, militaria e wargames. Em alguns anos, a página se tornou uma referência nesses assuntos. Graças a ela, novos associados entraram para o clube. Cláudio, em 2000, Luciano, em 2003 e Francisco, em 2004. Esse grupo acabou apelidado de Next Generation. Também graças à homepage, o Somnium hoje é uma respeitável entidade entre plastimodelistas e wargamers em todo o Brasil. Devido a isso, o Somnium foi convidado a participar da Expo RPG em 2001, da Wargame Con em 2005 e de diversos eventos de plastimodelismo, culminando nas exposições de modelismo do próprio Somnium. Em 25 anos, o Somnium evoluiu de um clubinho de adolescentes excêntricos para uma respeitada e organizada entidade de lazer inteligente, uma verdadeira referência em modelismo, militaria e wargames. Nesses 25 anos, o Somnium exerceu forte influência em todos nós. Em maior ou menor grau, o Somnium passou a ser um importante capítulo de nossas vidas. O slogan Confiança e Amizade resistiu ao tempo, mas hoje dá lugar à expressão Família Somniana, criada pela Cláudia. O clubinho virou uma grande família. E para você, o que significa o Somnium? O Somnium para mim, muito bem. Isso é uma pergunta até que é bem fácil de responder. No início o Somnium era para a gente trocar ideias de plastimodelismo. Começou na Mauá, né? E com o passar do tempo, outras atividades foram acontecendo, né? Outros gostos, né? Ideias foram surgindo, né? Mas aí eu deixei de montar kit, né? Abandonei por circunstâncias. Mas para mim hoje o Somnium é um grupo de amigos, né? Bem, essa é uma pergunta muito difícil. Talvez fosse melhor ter perguntado o que é arte, o que é verdade, entendeu? O que é realidade. Tem respostas mais prontas, mais fáceis, esse tipo de coisa. Para mim, nós somos um grupo de amigos e temos interesses em comum e nos conhecemos já há tanto tempo que realmente isso já é até secundário. Agora o negócio é que todos já fazem parte de uma grande família, quer queiram ou não. Que nem nas melhores famílias acontecem, entendeu? Não tem muita saída, tá no sangue. Não tem pra onde fugir, você é nosso. O Somnium é uma família. É uma família, pena que essa família que sempre foi tão mais conjunto, né? A gente tinha mais tempo para estar junto, essa família agora está mais dispersa, tão mais distante, como que se as pessoas tivessem ido trabalhar em locais muito longe, né? Todo mundo tem a sua própria família, acredito que isso tem influenciado, e infelizmente a gente já não está tão junto como antigamente, tão amigo, com tanto assunto para se conversar como tinha antigamente. Agora as pessoas estão mais distantes, até com relação ao Kleber, está realmente distante fisicamente da gente, e fica difícil. Eu, por exemplo, não tenho tempo para nada. Esse último emprego me toma o sábado todo, quer dizer, eu não venho aqui há um ano. Então está mais difícil, realmente, depois que todos passaram, todos casaram e com filhos, ficou realmente mais difícil. Mas isso não quer dizer que o Somnium vá se extinguir, porque a alma ela continua viva
esse espírito do sominiano continue em cada um de nós e nos nossos filhos. E isso eu acho que vai perdurar ainda por muito tempo. E eu acho que é por aí. O clube é um bando de malucos. E o presidente mais dois ainda. Bom, comecei tendo contato com o clube ainda muito jovem e admirando a todos. E um dia consegui fazer parte dele. Sou a única mulher no clube, a madrinha, aquela que vai para a cozinha fazer a comida para eles. E é uma grande família, um grupo de amigos. E somos cada vez maiores e mais unidos e fazendo 25 anos. Então, para mim é um grupo de amigos. Como eu vi de um outro companheiro que respondeu antes de mim, uma família. Uma família muito complicada, onde todo mundo tem opiniões totalmente diversas, mas que tem a liberdade suficiente para cada um se expressar da maneira que deve. Eu acho que ao longo de todos esses anos de convivência aprendemos a lidar com as particularidades de cada um, e eu acho que sentiríamos muita falta dessas diferenças. Eu acho que temos tudo para continuar durante bastante tempo, mas eu acredito, ao contrário de outras pessoas, que o Somnium tem que mudar. Eu acho que não somos mais os mesmos de 25 anos atrás, eu nem estava aqui nessa época, mas se a gente quiser continuar por mais 25 anos, teremos que modificar muito, muito, né, a nossa forma de convivência, inclusive por várias questões, família, filhos, nossas vidas profissionais. Eu acho que a família Somnium vai continuar. O clube talvez não, mas a família acho que continua. E pelo menos é assim que eu espero. O Somnium é tudo isso que o pessoal disse. Mas eu acredito que mesmo com tudo isso, o Somnium é uma utopia que em condições racionais, normais, não poderia ter durado tanto tempo. Apesar de muita gente poder achar que eu sou a principal razão do clube ter durado tanto tempo, eu particularmente não acredito nisso, porque muitas vezes eu também fraquejei, várias vezes eu concluí que a hora do clube acabar já havia chegado, e, no entanto, o clube está aí fazendo 25 anos. Eu só posso atribuir isso a Deus. Por quê? Não sei. Talvez Deus quisesse fazer uma experiência conosco, ver se é possível, adolescentes, construir uma amizade que perdurasse por toda a vida. E se é isso, então conseguimos provar que é possível. Não é fácil, exige muitos sacrifícios, a gente tem que engolir muito sapo, mas é possível. E se era isso que Deus queria, então o clube conseguiu, justificou a sua existência.
Tá bom? Tá bonito?